Oi! Começando esse vídeo hoje um pouquinho diferente, né? Talvez um pouquinho fora do meu habitat comum, trancado dentro do quarto. Porque no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog onde eu vou passar 48 horas junto com os cavalos aqui no meio do nada pra ler o máximo que eu conseguir. E eu quis fazer isso porque eu percebo que eu ando muito sobrecarregado com distrações dentro de casa, assim, no meu escritório, com computador, videogame, um monte de coisa assim que fica lutando pela minha atenção, né? Então vim pra esse sítio pra ver se eu consigo desintoxicar do excesso de informações e dessa sobrecarga. Então é isso, gente. No vídeo de hoje vou ler muito na tentativa, porque tá pegando internet. Não, eu vou deixar meu celular lá no quarto, pelo amor de Deus. Eu não tô acostumado com essa vida, né, Hannah Montana no campo, né, na fazenda. Uma vida meio camponesa, assim. Eu sou menino de shopping. Então é isso, vivendo uma aventura de cada vez. Boa sorte pra mim. Ah, pera aí que eu vou fazer um negócio aqui. Agora são 1h13, hoje é dia 26 de março, uma quarta-feira, e eu vou começar um computador, um relógio, pra gente marcar, fazer um cronômetro aí de 48 horas. Ontem, quando eu tava vindo pra cá, eu coloquei um audiobook pra ir ouvindo no carro, né, no caminho, e eu comecei essa leitura do Silo, do Hugh Howey, que é uma distopia lá de 2014 e ganhou adaptação pra série de TV pela Apple TV Plus, e eu tô mais ou menos aí nos 30%, mas eu vou pausar ele porque eu vou começar outra coisa agora, mas eu vou falar com vocês sobre isso aqui porque tenho comentários. O Silo, como eu disse pra vocês, é uma distopia lá de 2014, onde uma sociedade, o mundo acabou, tá tudo árido, tá tudo laranja e cinza do lado de fora, e essas pessoas estão confinadas dentro desse silo, né, que é um ambiente circular ali, que tem as escadas que vão até lá embaixo, e é gigantesco, tipo, é um espaço que eles conseguiram criar uma cidade ali dentro, né, uma comunidade muito grande, e é dividida em andares, e cada andar tem o seu setor diferente ali. A gente tem uma pessoa que comanda, que é a prefeita, inclusive a primeira parte da história a gente acompanha um dos xerifes ali, da polícia e tudo mais. A gente ouve falar ali no comecinho que de tempos em tempos também tem revoltas, e essas revoltas podem estar conectadas com alguma informação que não veio pra gente ainda como leitor. Então logo no comecinho a gente começa com o fato de que esse xerife ele pede pra sair, e isso é um dos maiores crimes ali, tipo, você despertar interesse no exterior, você é automaticamente banido e eles te jogam pra fora desse silo. E também parece que esse ar ali fora é tóxico, então você fica questão de 1 minuto ali fora, você já morre. Só que tem muita aura de mistério ao redor disso, né? E daí a história vai desenvolver a partir daí. Eu confesso, gente, que esse livro tá sendo bem menos do que eu esperava. Eu tô um pouquinho decepcionado. Acho que eu criei muita expectativa em cima dele também. E o pior é que o livro abriu muito bem. Eu tava muito empolgado quando eu tava ouvindo a parte 1, porque ele já abre fazendo esses questionamentos sobre eles estarem confinados ali. E já tem várias reviravoltas logo nesse começo. E já acontecem coisas que eu até me questionei. Falei, nossa, isso aqui é a reviravolta que normalmente acontece no final da distopia, quando eles dão algumas respostas, né? E isso acontece muito cedo. Então eu fiquei, o que será que ele vai fazer a partir daí? Se ele já tá meio que esgotando um ponto principal ali da trama. E esse é o problema. Começa a parte 2, ele vai numa nova tangente, onde a gente acompanha outros personagens que eu confesso que eu não achei tão interessantes assim quanto os primeiros que a gente viu ali. Dois personagens que eles vão descendo as escadas, eles vão investigar, eles vão atrás de uma pessoa ali dentro também. Tipo, não acontece muita coisa. Sendo muito sincero com vocês, eu tô achando um pouquinho sofrido essa leitura. Eu acho que esses personagens novos, exceto por uma que é a Juliette, é hoje Juliette. Acho que essa Juliette é uma das melhores personagens ali. Pelo que eu vi, ela vai ter bastante protagonismo daqui pra frente, então eu tô empolgado com isso. Mas, no geral, eu achei a construção desses personagens bem engessada. Eu acho que o grande problema que tá me incomodando bastante é uma escrita bem prolixa. Infelizmente, eu percebi muito rápido que a narrativa e o enredo do autor são um pouco fracos. Vamos ver o que acontece. Como eu disse, eu vou dar uma pausa nessa aqui, eu vou continuar depois. Eu quero muito ver a série quando eu terminar, porque pelo trailer parece que ela tá bem interessante, super bem feita, um monte de gente tá elogiando também. E daí o livro que eu trouxe, que eu quero muito, muito ler, é um livro de fantasia que tá totalmente fora do radar, mas eu vi que os direitos dele foram vendidos pra adaptação no cinema, e eu não vejo muitas pessoas comentando sobre, e eu quero conhecer e ver qual é, que é O Limite do Céu, de Mark J. Gregson. Ele acabou de sair pela editora Universos, a gente só tem o primeiro volume, eu não sei se lá fora já saíram mais, e eu não sei muito bem do que se trata também, mas eu vi essa capa, eu achei lindíssima, e tem esse negócio de serpente meio dragão assim, então conto pra vocês o que será dessa leitura em breve. Tá vendo ali que o sol se pôs? Gente do céu, eu sou um completo inútil. Agora é 9h34 da noite, 8h20 passados aí num relógio, e pra não falar que eu não li, eu li metade do livro. Tá bom, né? Poxa vida. Eu li 226 páginas de O Limite do Céu, e eu acho que agora eu vou engatar muito, porque agora eu tô muito curioso
com as coisas que vão acontecer. Agora eu tô bem investido, mas eu confesso que hoje eu enrolei, viu? Eu dei uma cochilada, uma cochileta russa, agora à tarde. Eu acho que eu termino esse livro hoje, e daí amanhã eu começo mais alguma outra coisa. Mas O Limite do Céu, vamos lá, compartilhar com vocês sobre esse livro. Ele é um livro de fantasia com um tom mais jovem adulto, mais juvenil, assim, né? Onde a gente vai acompanhar o Conrad. E o universo onde se passa essa história, existem essas ilhas flutuantes e a sociedade mora em cima dessas ilhas, né? Muito interessante, inclusive, porque eu amo esse tipo de cenário. É um negócio meio Zelda Tears of the Kingdom, que tem as partes que ficam lá no céu, né? E dentro dessas cidades flutuantes existe uma hierarquia, e essa hierarquia é entre os baixos, os médios e os superiores, né? O protagonista nasceu como superior, nasceu de uma família rica, lá uma das mais importantes, só que o pai dele acabou sendo morto, ele foi traído pelo tio e foi enviado junto com a mãe dele pra morar ali com o pessoal dos baixos, né? Junto com a população pobre. E agora ele tá meio que nessa jornada de se provar, de vingança contra o tio. A mãe dele também morre no comecinho do livro, então também tem todos esses sentimentos pela perda da mãe. E ele vai tentar então fazer parte de um programa que eles têm ali, que é a seleção, não é a seleção da América, mas é um sistema de profissões, um negócio bem RPG mesmo, sabe no RPG quando você escolhe a sua classe, suas profissões? Então, eles têm esses testes, essas provas onde eles podem entrar dentro dessas classes. Ele vai acabar entrando no da caça, e ali dentro da caça também tem a própria hierarquia, e eles navegam através desses navios flutuantes entre ilhas, né? E o que acontece? Nesse universo também existe esses bichão aqui, ó, que vocês estão vendo, essas minhoconas gigantes, que eu não vou nem tentar pronunciar o nome, é um nome gigantesco, mas eles são os grandes vilões, assim, dessa sociedade, né? Às vezes eles chegam e destroem e começam a atacar as ilhas e tudo mais, então eles precisam ter esse sistema também para se proteger contra esses seres. E eles formaram uma tripulação, então indo atrás de caçar esses bichos. Então, o livro ele vai tomar aquele aspecto meio clássico de fantasia que o protagonista vai para algum tipo de base de treinamento, um acampamento, um sistema meio que militar, assim, entre muitas aspas, e ele vai fazer amigos ali, e ele agora tá dentro dessa tripulação, então tem o pessoal da tripulação, tem gente que não gosta dele, tem os rivais, tem o melhor amigo. Eu achei a construção do universo bem simples, mas eu tô curtindo bastante, e eu gostei muito da dinâmica do protagonista, porque ele é o típico herói, mas ao mesmo tempo ele é muito amargurado, pelas coisas que aconteceu com o pai e com a mãe, né? E ele é muito fechado, ele não se abre com ninguém, ele não faz amizades, então ele não segue o trajeto comum que a gente espera que ele siga. Então, por causa disso, ele também tem muita dificuldade de ganhar confiança das pessoas. E isso vai ser muito importante para a jornada dele, porque ele tá numa carreira onde ele precisa da confiança das pessoas. Então, aquelas interações mais clichês que a gente esperaria desse tipo de aventura, elas não são tão presentes, o que é muito bom. E eu, particularmente, não sei o que esperar dele, porque às vezes ele dá umas dicas assim de que ele faria tudo pra estar no topo, de que ele faria tudo pra vencer, mas ele também demonstra que ele tem escrúpulos. Então eu não sei até que ponto, tipo, se ele eventualmente vai acabar estourando e fazendo alguma coisa cruel, o que eu espero que esteja dentro dessa trajetória dele, porque seria algo inusitado, talvez. E eu não esperava que isso ia virar um tipo de jogo político, porque uma das regras que eles têm ali na tripulação é que eles podem se revoltar e eleger um novo capitão. Então tem toda essa coisa de meio que 3 pessoas querem ser capitão, aí eles ficam nessas indiretinhas entre si, tentando alianças, e ao mesmo tempo, agora, por exemplo, acabou de rolar uma traição. Então, esses mini joguinhos entre eles ali tá interessante de acompanhar. Ah, outra coisa que tá me gerando suspeitas em relação a essa própria sociedade, esses bichos, que elas são meio que umas cobras gigantes, né, que vocês estão vendo aqui na capa, só que elas têm uma carapaça de metal, de ferro, de aço, sei lá. E se pá, ele tá até puxando às vezes umas diquinhas pra algo meio distópico, tipo, a alta sociedade tá mentindo pra população, pra ter algum tipo de controle, não sei. Mas porque diz que esses seres não são naturais. Aí, ele não diz com todas as palavras, mas ele deixa meio implícito que pode ter algum dedo do ser humano na criação desses bichos, que eles são meio que artificiais, assim. Então eu fico pensando, será que eles foram criados justamente pra ter todo esse sistema em curso e manter as pessoas obedientes ali? Ou com algum outro objetivo que a gente vai descobrir depois? Não sei. Eu estou curtindo bastante. Eu volto aqui com vocês somente amanhã, tá? Porque agora já é 9h45. Eu vou terminar o livro e amanhã eu conto pra vocês o que eu achei e a gente já parte pra próxima leitura. Boa tarde! Adivinha quem já quer ir pra casa? Gente do céu, 24 horas sem internet, eu já tô tendo crise de abstinência. Será que eu tenho que me internar? Aqui no meu cronômetro, ó, 24 horas se passaram, 1h52 da tarde, e amanhã eu já vou embora. Então a gente tem mais 24 horas pra fazer mais algumas leiturinhas. Eu confesso que eu
Assim, eu tô lendo, mas não loucamente. Não como se eu estivesse fazendo uma maratona, 24 horas, nem nada assim. Mas eu terminei. Então, quer dizer, um dia pra terminar um livro desse tamanho, de 400 páginas, tá ótimo. Eu não vou me martirizar por não estar lendo 7 livros numa sentada, não. Porque não estamos mais nessa fase. Deixa eu abrir aqui minhas opiniões pra compartilhar com vocês, porque eu terminei e eu achei esse livro uma graça. Eu achei um tchutchuco. Eu posso basicamente dizer pra vocês que esse é um livro de aventura. Um livro, tipo, com muitas cenas frenéticas e épicas e ação acontecendo, junto com uma trama ali que envolve bastante essa questão da amizade e de found family, né? Que é o protagonista ali se encontrando entre os amigos dele e eles formando uma família até o final da história. E como esse aqui é o primeiro de uma trilogia, o que se pode esperar é que o final é caótico, o final é desesperador. A gente tem algumas revelações que, assim, eu confesso que não foram tão chocantes, porque basicamente tudo que acontece nesse livro eu adivinhei antes da hora, mas acho que esse nem era o propósito, é mais pela aventura e pela diversão mesmo, sabe? Essa equipe que eles formam nesse navio flutuante é uma bagunça, é um caos, é uma gritaria, é um berreiro, é um brigueiro, o tempo todo eles estão, nossa, correndo pra cima e pra baixo, e discutindo e bate-boca, eu amo, amo barraco, e a gente aqui é servido bastante barraco. O protagonista, ele é meio cheio de si, às vezes, assim, meio Daryl do Fúria Vermelha, acho que é Daryl o nome do protagonista, meio que se acha, assim, faz aqueles discursos épicos, e é engraçado porque ele não é tudo isso, às vezes ele quebra muita cara, mas você, tipo, a coragem dele e a força dele meio que te anima pra ler, mesmo você sabendo que ele vai fazer besteira. Ele faz, de alguma forma ali, você torcer muito por ele. Tem algumas coisinhas aqui e ali que são meio bregas, tá? Meio cafoninha entre os personagens, as relações ali, tipo, pessoas que têm uma redenção muito grande de personagem que você detestava, porque era um personagem muito detestável mesmo, e ele vai amolecendo e ficando meio que do bem, assim, meio muito brilhinho demais pro meu gosto. Mas, gente, quanto mais eu fui lendo, mais eu fui me afeiçoando. Eu tava terminando e eu já tava, tipo assim, fazendo planos mentais pra continuar a série, porque a gente não tem aqui, mas tem lá fora. Aí eu não sei se eu espero sair o próximo, se eu já pego em inglês, não sei, vamos ver. Mas achei muito cutie. Achei, assim, mais uma vez, é um livro jovem, né? Um livro simples, um livro de aventura, mas ele faz o que ele se propõe, o trabalho dele muito bem feito. E eu quero ver como ele vai adaptar isso pra filme, gente. Eu não faço ideia, vai ser caro, hein? Esse filme, muita efeito especial, muita coisa pra eles conseguirem colocar as coisas que são descritas aqui em imagens na tela, né? Agora, eu não sei o que ler em seguida. No dia de hoje, eu não sei se eu pego um livro curtinho. Eu vi com algumas coisas em mente, assim, mas acho que nada do que eu pensei eu tô a fim de ler agora. Eu talvez pegue pra ler a leitura conjunta do Catarse desse mês, que é o Nada Disso é Verdade, da Lisa Joe. Eu vou almoçar agora, que já é 2 horas da tarde. Vocês gostaram do meu papel de parede de ruptura, de Severance, que tem a Gemma e a Ellie? Eu vou almoçar e depois eu penso o que eu faço, tá? Torçam pra eu não cochilar a tarde toda, porque tá sendo muito atrativa essa ideia, hein? Não vou mentir, não. Oiê, atualizações pra vocês. Agora, 6 horas da tarde, 28 horas aí dentro desse desafio. Não é um desafio, é só um... Isso aí que vocês estão vendo. E tem algumas atualizações, tá? Na verdade, 2 atualizações. A primeira, Silo. Eu falei, vou dar mais uma tentadinha, vou pegar aqui e ler mais uns capítulos. Gente, não suportei. Vou abandonar esse livro, não sei se volto nele no futuro. Eu acho que eu vou, da série mesmo, vou pegar pra assistir alguns episódios, ver se funciona melhor, porque eu acho que o problema não é nem a história, na verdade, é a escrita. Sério, que enrolação apocalíptica. É que eu nunca vi enrolar tanto assim. Ele nunca, em momento algum, narra alguma cena onde ele vai direto ao ponto que ele quer chegar. Tipo, nunca. Ele sempre vai acabar se perdendo em algumas divagações, em algumas tangentes que são desinteressantes. Ou o que ele faz muito, na verdade, que eu percebo, é ruminar sobre coisas que já aconteceram, coisas que a gente já viu acontecer e que ele precisa ficar reafirmando pra gente que aconteceu e pensando sobre. E outra coisa também, uma simples andada no corredor, tipo, fui de uma sala pra outra, vira 3 parágrafos. Gente, eu não suporto mais, não aguento mais, chega, a tortura não é entretenimento. Então, eu abandonei esse livro. E é isso, infelizmente. Tinha até comprado o box dele em inglês, bonitão, mas vai pro sebo. Aí eu tava tentando encontrar, de fato, uma leitura levinha, outra leitura que eu lesse muito rapidinho, assim, sabe? Aqueles livros que você fica viciado, que você engole. E tem uma autora que é
expert nisso, e o nome dela é Frida McFadden, que é a autora de 50 livros aí no ano que ela lança, né, todos com profissões. A gente zoa no Catarse que ela é a autora Barbie Profissões, que é tipo a professora, a empregada, a recepcionista. Aí eu peguei um recente que chegou pra mim da editora, tá lá em casa, eu, infelizmente não trouxe, mas um amigo meu leu e falou que curtiu, que talvez eu curta também, que é o Nunca Minta. E quando eu vi que era sobre uma personagem tipo psicóloga, psiquiatra, vocês sabem que eu tenho minha quedinha por esse tipo de história, por esse assunto, então eu acabei pegando ele. E fui de ler Frida McFadden. Eu estou agora no momento ali nos 20% dessa leitura e a gente tem dois pontos de vista, o presente e o passado. No presente a gente tem um casal que eles estão visitando essa casa que eles estão pensando em comprar, mas é uma casa no meio do nada, tá nevando e tá aquela coisa, né? Tipo, o carro ficou preso aqui, tá sem sinal, a gente vai ter que dormir nessa casa. E a casa super sinistra pra variar, né? Aquele jeito que a protagonista chega e fica divagando, que ai meu Deus do céu, é alguma coisa muito estranha com essa casa. Logo ela percebe que a dona da casa é a Adrienne, acho que é o nome dela, que é uma psiquiatra muito famosa, que escreveu livros que bombaram, só que ela desapareceu há 3 anos atrás e eles acusaram o ex-namorado dela, o namorado que ela tava na época ali, de matar ela. Só que esse caso também nunca ficou resolvido. Corta pra cenas do passado, onde a gente de fato acompanha o ponto de vista dessa psiquiatra. E a gente vê que ela é uma pessoa totalmente meio fria, calculista assim, né? E ela tá contando do dia a dia dela, tal, enfim. Até agora nenhum tipo de revelação bombástica, nenhum tipo de informação que seguisse muito a trama pra frente. Ainda tá sendo apresentado a esses personagens e uma possível trama que vai aparecer ali. Mas essa psiquiatra, ela faz uma coisa muito errada. Ela grava as conversas dela com os pacientes. Então, já teve o primeiro recorte ali no livro, onde a gente acompanhou uma das gravações, e eu adoro isso. Eu tô super empolgado, se tiver mais eu vou amar esse aspecto. Mas vamos lá, considerações até o momento. Gente, eu amo que as personagens da Frida são sempre tipo essas mulheres americanas geração Z que toma smoothie e que faz pilates. Meu Deus, tem um cachorro aqui. Que susto, do nada, velho. Do nada um cachorro aqui. Simplesmente. Então, as personagens delas são sempre essas mulheres americanas que falam meio que gemendo no final. Assim, sabe? Um negócio meio Trisha Paytas, eu acho muito engraçado. E também toda a psiquiatra, por exemplo, né, que nem eu falei, ela é super fria, calculista, e o ponto de vista dela é bem distinto da outra menina, e cria uma tensão, porque parece que ela é uma personagem até meio maléfica, assim, você já começa a se pensar, será que ela fez alguma coisa? Quem será que ela matou, né? Ela tem total perfil de que mataria alguém. E isso é outro estereótipo também que a gente vê sempre nos livros da Frida. Então, ela obviamente segue uma fórmula, né? Os livros dela, você leu um, você leu todos. Mas tem uma questão com os livros dela. É que tem droga nas páginas, porque são extremamente viciantes. Eu nunca vi tanto um caso de o livro é ruim, mas você não consegue parar de ler. Você quer muito continuar e você engole o livro de uma vez só, mesmo ele não prestando. E assim, obviamente, com as pataquadas que ela faz nos livros dela. Essas coisas, tipo, teve literalmente uma cena de puxando um livro da estante e revelando uma passagem secreta, gente. Que fubanguice, eu nunca achei que nessa altura do campeonato eu leria uma cena de passagem secreta atrás da estante. Outra coisa também é tipo assim, a casa dando 50 sinais que é pra fugir dali. Ai, a porta não tranca. Ai, eu vi uma luz acesa, mas não tinha ninguém lá. Ai, o celular não funciona. Ai, meu namorado tá muito estranho. Tipo, e obviamente ela vai ficar só assim... O que tá acontecendo? Até acontecer alguma merda. Mas enfim, eu tipo farofona que a gente já espera essas coisas. Eu tô me divertindo, gente. Eu acho que esse era o propósito, tá? Agora assim, eu querendo ir pra minha casa já. 2 dias aqui trancado no meio do nada, a ponto de enlouquecer. Era esse tipo de leitura que eu precisava. Nada que eu tivesse que usar meu cérebro no momento, sabe? Enfim, é isto. E eu descobri a existência desse canto na hora de ir embora. Uma mesinha, uma gostosinha aqui, super confortável no meio do matagal. Tá um vento delicioso. Um 0 graus Celsius aqui, que tá uma delícia. Eu não sei. Vitor, você não saiu da casa pra ver os seus arredores? Não. Eu só fiquei trancada ali dentro. Estamos aí na hora de ir embora já, quase 1h40 da tarde. Eu pausei o relógio porque a gente bateu 48 horas. E eu fiz mais 2 leituras. Olha só, na verdade eu terminei o Nunca Minta, da Frida. E depois eu li mais um hoje cedo, um bem curtinho. É um livro de, sei lá, 70, 100 páginas. É meio que uma novela. Mas eu já vou falar dele. Deixa eu só terminar dizendo sobre o Nunca Minta, que, gente do céu, não foi ruim, tá? Mas não foi bom. Ele foi definitivamente um livro da Frida. Ele tem essa alternância, né, entre o presente que eles estão na casa e o passado da psiquiatra e as fitas dela. E a história
do livro tá nesse passado. Então, enquanto a gente tá vendo o presente, é quase que irrelevante. Ele não avança muito a trama da história, só nos outros pontos de vista. Então eu não entendi muito bem. Eu entendi a necessidade do presente, dele existir, porque ele tá ali esperando a grande reviravolta no final, né? Mas enquanto essa reviravolta não chega, tanto faz, tanto fez, vou dizer pra vocês. Assim, ele cria essa tensão, né? Deles estão nessa casa esquisita e coisas estão rolando, mas nada além disso não. Que inclusive eu achei que foi executado de uma forma bem genérica, que eu já vi acontecer em outros livros também, e é uma coisa que me irrita muito, que é quando a personagem que tá percebendo coisas tá levando gaslight de outro personagem, no caso a menina levando gaslight do homem dela, né? O que é gaslight? Ela tá ali vendo as coisas, tem um quadro lá com uma pintura dessa psiquiatra também, que é mó bizarro. Aí uma hora esse quadro tá no chão, outra hora esse quadro tá na parede, e ela tá desesperada, e ela ouve batida pra cima e pra baixo, e não sei o que, parece que tem alguém na casa. E ela tá desesperada, e ela tá falando pro marido dela, tá acontecendo tudo essas coisas, pelo amor de Deus, me ajuda a ter alguém em casa. Aí ele fica aqueles comentários tipo, ai não, você só tá cansada, você só tá estressada, tente se acalmar que vai passar. Eu odeio quando acontece isso, porque eu sei que é pela tensão, sabe, pra criar essa dúvida se tá acontecendo mesmo ou não. E isso me dá um pouco de raiva, eu não gosto desse elemento, sabe, dessa coisa. A revelação barra reviravolta que a gente tem no final, achei qualquer coisa, achei bem meh, principalmente porque ela é muito cheia de inconsistências. E eu não posso muito falar sobre isso porque meio que entrega toda a trama da história. Mas depois que você sabe de uma informação específica e você, em retrospecto, começa a pensar nos comportamentos dos personagens, não bate, sabe? Não faz sentido. Então eu achei que foi meio forçado, assim. Pareceu que, agora eu vou botar um plot twist, hein, galera? Vem aí! A forma como o livro... Eu tô tentando falar de um jeito que não dê spoiler, mas a forma como o livro é contado fez essa revelação ser incongruente. Parece que a autora meio que jogou sujo, sabe? Meio que tentou trapacear ali. E assim, pior que não é ruim. Não é ruim mesmo. Ele só é fraco, genérico, sem graça. É meio que um truque barato ali que ela fez. Um livro lido, um livro da Freida. 3 estrelas e morre aí. Então é isso, minha opinião sobre esse livro. Eu acho que assim, eu já li 3 livros da Freida agora nessa altura do campeonato, né? Os 2 primeiros de A Empregada e esse. Eu não pretendo mais ler nada dela. Eu percebo que é tudo a mesma coisa, não vai me acrescentar nada na minha vida. Então ela vai continuar lançando 4 livros por ano, sei lá, acho que até mais, né? Às vezes. E eu vou continuar não lendo, tá? Aí eu entrei numa espiral de o que ler em seguida. Fiquei mais ou menos 1 hora ontem à noite, antes de dormir na cama, rolando o meu aplicativo do Kindle, vendo o meu aplicativo do Audible também, vendo se eu tinha algum audiobook que eu tinha pego, procurando alguma coisa curta também, porque o tempo já tava acabando, né? Só tinha agora cedo. E também porque eu vou pegar a estrada agora pra Bauru, é mais ou menos 1h30, e eu queria ouvir alguma coisa. Nesse vai e vem, nesse procura, eu acabei topando com um livro que eu queria ler há muito tempo já, que é o Pequenas Coisas Como Estas. Esse livro, ele tava naquela lista dos 100 melhores livros do New York Times, lembra? Ele também foi nomeado ao Booker Prize, alguma coisa assim, ele tem alguma premiação na capa dele, não lembro agora qual que é. É um livro bem curtinho, um livro de 70, 80 páginas, e ele foi relançado agora no Brasil com uma capa nova, que tá bem bonita, inclusive. Enfim, peguei esse livro pra ler e eu achei muito bom, eu gostei bastante. Esse livro se passa na Irlanda, em 1985, se passa num vilarejo, tá aí na época de Natal, então tá tipo nevando e tudo mais, e a gente vai acompanhar esse personagem, o Bill Furlong. Ele é um comerciante de carvão e madeira, e ele tem a família dele solidificada ali, ele já tem 5 filhas e tudo mais. E esse período tá um período muito complicado para a população por causa da economia, então tá todo mundo ali no limiar da pobreza, sabe? Ele tá tentando fazer o trabalho dele, ele até menciona em certo momento que ele vai levar o carvão e a madeira para as pessoas e elas pagam com... Deus lhe pague, sabe? Pague um troquinho de bala, dá alguma coisa para ele, leva um frango aí pra tua família e tal. Numa dessas indas e vindas, ele acaba num convento e ali ele descobre algo muito tenso. Eu não sei se eu posso contar pra vocês, será que isso é um spoiler? Porque ao mesmo tempo que é um livro curto, é uma coisa que acontece lá pela metade só. Mas nesse convento é cheio de mulheres jovens ali, adolescentes, né? E acho que já dá pra imaginar a situação que elas estão ali dentro desse convento. Eu acho que eu vou falar porque depois vai remeter a algo histórico que eu quero comentar com vocês. Ele vai descobrir essa verdade ali dentro desse convento e vai começar a ter pensamentos sobre, e vai ter algumas reflexões que ele vai fazer ao longo da história. Gente, esse livro é bem reflexivo, tá? Ele é bem... pra deixar você pensando, apesar dele ser bem curto, ele fala muito. É uma leitura que prende bastante pela atmosfera, todo esse negócio de vilarejo irlandês, debaixo de neve. Eu juro pra vocês, eu tava lendo e eu conseguia ver as imagens mexendo na minha cabeça, eu conseguia ouvir os sons, parece que eu assisti um mini filme. Inclusive, esse livro tem adaptação com o
cara do Oppenheimer, esqueci o nome dele. E tem um filme, tá? De Pequenas Coisas Como Essa que eu vou assistir depois e qualquer coisa eu conto pra vocês lá no Instagram. Mas a história, a narrativa dele, ele tem esse tom intimista que faz aquela coceguinha na alma, sabe? Faz você viver com essa família nesse vilarejo, você realmente se colocar dentro da vida desse protagonista, te imergir nesse contexto social e econômico da época. É uma época também onde a igreja está muito poderosa, né? A igreja tem um controle grande ali da sociedade e começou me pegando muito pelas próprias reflexões que o protagonista faz sobre a vida dele, sobre essa vida monótona dele de só trabalhar, cuidar da família, comer, dormir e como todos os dias deles são populados por pensamentos do dia seguinte, tipo preocupações do amanhã, preocupações do dia seguinte, e ele nunca consegue ter tempo para pensar sobre o agora, para refletir sobre a própria vida. E isso é algo que me pegou muito, tá? Porque eu sou esse tipo de pessoa que eu entro nessa espiral de preocupações e de ansiedade que eu não consigo, tenho muita dificuldade de viver o agora. É um dos motivos pelo qual eu tô aqui, inclusive, fazendo esse vídeo, para sair um pouco do meu ambiente de sempre, sabe? E ele faz essa reflexão muito legal de o que seria a nossa vida se a gente tivesse tempo para refletir sobre as coisas. Isso é muito doido. Aí daí o arco envolvendo o convento, a igreja ali também é muito interessante, principalmente porque daí entra o contexto histórico. Eu não sabia que é baseado em algo real, que foram essas lavanderias madalenas, que foram instituições ali financiadas pela igreja, que abrigaram, entre muitas aspas, né, mais de 30 mil mulheres. Eu vou pegar aqui no próprio texto da autora, na nota que ela tem no final, para não falar besteira. Essas mulheres, elas eram escondidas, encarceradas e forçadas a trabalhar nessas instituições. Muitas dessas mulheres perderam os filhos. Na verdade, diz aqui que teve uma descoberta que mais de 796 bebês morreram entre 1925 e 1961. E pegavam, assim, pessoas que eles diziam para a sociedade que eram pessoas caídas no pecado e sujas, meninas que não tinha mais pra onde ir na vida, que tem que viver nessa vida de penitência, né? Tem toda uma história ao redor disso, depois tem uma nota da autora no final do livro, eu não fazia ideia da existência. E é algo que eu acho sim que poderia ter sido expandido se a autora quisesse. Eu acho que ela trabalhou o mínimo, porque é uma história bem curta, uma novela, tudo mais. Eu acho que eu não reclamaria se fosse um livro de 350 páginas dissecando mais esse assunto e trabalhando mais, sabe? Eu acho que minha nota no final é mais por causa disso, porque foi curto, queria mais. E no final eu dei 4 estrelas, mas ele foi excelente pela mensagem que ele traz de compaixão, de basicamente, tipo, qual que é o ponto da vida se a gente só vive por nós mesmos? Qual é o motivo de viver se a gente só vai viver dentro da nossa cabeça? A gente não tá aberto para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para o mundo ao nosso redor. E é muito também sobre essa jornada pessoal do protagonista atrás de propósito e ação. Que fazer a coisa certa às vezes é mais importante do que seguir um decoro distorcido de uma sociedade, sabe? Enfim, gente, achei sensacional. Eu entendo porque ele tá aí premiadíssimo com adaptação para filme. É uma história bem interessante mesmo. E é isso, nossa jornada chega ao fim. Aqui no sítio eu vou almoçar, vou arrumar minhas coisas e vou embora. Foi muito bom esse tempo lendo, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado desse vlog. Se você já leu algum dos livros que eu mencionei aqui também, me conta o que vocês acharam. Eu sei que muitos de vocês gostam de Silo e de Nunca Minta, vocês comentaram comigo no Instagram enquanto eu tava postando ali que eu tava lendo, né? Se você também quer comprar alguns livros que eu mencionei aqui, usa o meu link da Amazon, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, assim eu ganho uma pequena comissão, você comprando através do meu link super me ajuda. Se você quer apoiar meu trabalho além e quer assinar o meu Catarse, onde você recebe recompensas extras, você me ajuda com um valor, me ajuda financeiramente ali todo mês, e é valores entre 20 a 30 reais ali, e você recebe um monte de coisa em troca, tá? A gente tem vídeo extra, vídeo antecipado, grupinho no WhatsApp, clubes de leitura. A gente faz ali no mínimo 3 leituras conjuntas todos os meses, não é obrigatório, mas se você quer ter alguém para ler livros juntos, a gente tá ali à disposição, e é uma forma de você ajudar o meu canal, tá? Então o link também tá aqui embaixo para vocês, e por enquanto é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande beijo pra vocês e tchau!